Olá, pessoal! Muita disposição, concentração e muita animação. Vamos continuar com logaritmos. Vamos aprender as 4 propriedades dos logaritmos. Mas antes, você precisa saber da definição. Você já sabe que só é possível calcular logaritmo se a base da potência for um número positivo, este A valor da potência, um número positivo. Sempre é possível encontrar o valor do x, esse x é expoente. Então, pessoal, esse x que é expoente vai se chamar logaritmo. A base da potência vira a base do logaritmo e o valor da potência é logaritmando. Só existe logaritmo definição. Quando o logaritmando for um número positivo, a base tem que ser diferente de 1 e a base tem que ser um número positivo. Sabendo da definição de logaritmo, é possível aqui agora citar 4 propriedades dos logaritmos. Então, aqui, a propriedade número 1 é logaritmo de um produto. Veja bem que o logaritmando é um produto. Log de m vezes n na base b é a mesma coisa que soma de logaritmos conservando a sua base. Então, ó, logaritmo de um produto é a mesma coisa que log de m mais log de n conservando a sua base inicial, que é b. Então, toda vez que você tem logaritmo de um produto, é a soma de logaritmo. Então, pessoal, você vai poder fazer isso sempre. É a propriedade dos logaritmos. Por exemplo, vamos colocar um exemplo numérico para fazer o melhor entendimento. Log de 16 vezes 4 na base 2, usando a propriedade número 1, então quando o logaritmando é um produto, você pode calcular como log, quem que é o m? 16 mais log, quem que é o n? 4, conservando a sua base inicial, que é 2. Então vamos lá. Quanto é log de 16 na base 2? Log de 16 na base 2, qual é a pergunta que está implícita aqui? É 2 elevado a que número que dá 16? 4. Mais log de 4 na base 2, qual é a pergunta que você deve fazer aqui? 2 elevado a que número que dá 4? 2. E 4 mais 2 é igual a 6. E se você não soubesse a propriedade, você faria do mesmo jeito. Você iria multiplicar 16 vezes 4. 16 vezes 4 é só pegar o 16 e dobrar 2 vezes. O dobro de 16 é 32, o dobro de 32 é 64. Então, é log de 64 na base 2. O que é log de 64 na base 2? 2 elevado a que número que dá 64? 6. Portanto, pessoal, isto daqui, essa sentença, ela é sempre verdadeira. Então, o logaritmo de um produto é soma de logaritmos conservando a sua base inicial. E quando o logaritmando é quociente, uma divisão? Então, quando é vezes, é mais. Então, quando é divisão, é o quê? Menos, é uma subtração. Então, logaritmo de um quociente é a diferença de logaritmos conservando a sua base. É a mesma coisa que log de m menos log de n conservando a sua base inicial b. Então, ó, logaritmo de um quociente é a mesma coisa que diferença de logaritmos, conservando a sua base inicial. Vamos lá, vamos fazer um melhor entendimento com um exemplo numérico. Log de 32 dividido por 2 na base 2.
Quando logaritmando é quociente, então eu já sei que é diferença. É a mesma coisa que log de 32 menos log de 2, conservando a sua base inicial, que é 2. Quanto é log de 32 na base 2? É 2 elevado a que número que dá 32? 5. Menos log de 2 na base 2 é a mesma coisa que 2 elevado a que número que dá 2? 1. E 5 menos 1 é 4. Agora, se você não soubesse a propriedade, você iria usar a definição de logaritmo aqui. Quer ver? Pessoal, 32 dividido por 2 é 16. Log de 16 na base 2 é a mesma coisa que 2 elevado a que número que dá 16? 4. E a sentença, ela é verdadeira. Portanto, logaritmo de um quociente é a diferença de logaritmo. Isso você vai poder usar sempre. Vale a ida, vale a volta. Vale a ida, vale a volta. Você tem que fazer, né? Às vezes, você tem que saber ir e tem que saber voltar, ok? Bom, você vai perceber isso nos exercícios, usando a propriedade. Agora, eu quero que você aprenda essas 4 propriedades e memorize. Assim como você sabe as propriedades da potenciação, vamos aprender as propriedades dos logaritmos. E só existem 4, hein? 4 propriedades. Então, já foi mencionado 2 propriedades. Próximo, propriedade número 3. O logaritmo de uma potência m elevado a alfa é uma potência, tem base e expoente. Então, logaritmo de uma potência na base b é a regra do tombo. É conhecido como a regra do tombo. Esse expoente alfa, ela vai passar multiplicando o logaritmo. É a mesma coisa que alfa vezes log de m na base b. Como é que é? Logaritmo de uma potência é a regra do tombo. Este expoente, ela tomba, ela cai multiplicando o expoente. Então, o alfa cai multiplicando. É alfa vezes log de m na base b. Vamos fazer o melhor entendimento. Então, log de 5 elevado a 4 na base 5, este expoente 4 tomba. Então, cai multiplicando. É a mesma coisa que 4 vezes log de 5 na base 5. E quanto é log de 5 na base 5? 1. E 1 vezes 4 é 4. E agora, e o lado esquerdo? Log de 5 elevado a 4 na base 5, usando as consequências dos logaritmos, que é imediato. Pessoal, vamos lembrar. Log de 5 elevado a quarta na base 5, o que é isto? É 5 elevado a que número que dá 5 elevado a 4? É o 4. Portanto, pessoal, 4 é igual a 4, a sentença, ela é verdadeira. Lembra da consequência aqui, ó. Log de b elevado a c na base b é o próprio c. Log de 5 ao cubo na base 5 é o 3. Por quê? Aqui é 5 elevado a que número que dá 5 ao cubo? Você vai responder 3. 5 ao cubo é igual a 5 ao cubo. Então, quando a base é igual a base, aqui ó, base do logaritmo, né, pessoal? Não, base do logaritmando, desculpa, e a base do logaritmo. Quando é igual, é o próprio expoente c, ó. Então, log de b elevado a c na base b é sempre igual a c, ok? Então, aqui, ó, log de 5 elevado a 4 na base 5 é o 4, é o 4. Portanto, aqui está a propriedade de número 3. Já mencionei 3 propriedades, agora falta a 4ª propriedade. É como fazer a mudança de base. Quando você tem log de A na base B e você quer escrever numa outra base, é a mesma coisa que quociente de logaritmos. Você vai poder escrever isso como log de A dividido por log de B
numa outra base conveniente. Essa base C é conveniente. Então, log de A na base B é a mesma coisa que calcular log de A dividido por log de B numa outra base conveniente C. Vamos fazer o entendimento aqui através de números. Por exemplo, log de 64 na base 4. Eu quero calcular numa outra base. Então, se eu fizer a mudança de base aqui, ó, se eu utilizar a mudança de base, como é que vai ficar aqui? O que é log de 64 na base 4? É a mesma coisa que log de 64 dividido por log de 4. Numa outra base conveniente. Qual é a base? 2. Então, vamos trocar na base 2. Aqui vai ficar, quanto é log de 64 na base 2? É 2 elevado a que número que dá 64? 6. E log de 4 na base 2? 2 elevado a que número que dá 4? 2. E 6 dividido por 2 é 3. Agora, usando a definição, log de 64 na base 4 é 4 elevado a que número que dá 64? 3, porque 4 ao cubo é 64, ó. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. E essa sentença, ela é verdadeira. Olha aqui, pessoal, log de 9 na base 81. Vamos usar a mudança de base. Vamos calcular usando a mudança de base. O que é log de 9 na base 81? É a mesma coisa que log de 9 dividido por log de 81 numa outra base conveniente. Esse C é base conveniente. Aqui teriam duas bases convenientes. Poderia colocar na base 3 ou na base 9. Eu vou colocar na base 9. Então, se você colocar na base 3, também vai chegar no mesmo resultado, só que vai precisar simplificar. Aqui não, é direto, ó. Log de 9 na base 9 é 1. Log de 81 na base 9 é 2, porque 9 ao quadrado é 81. Agora, pessoal, aqui, ó, se você não soubesse a mudança de base, a propriedade da mudança de base, você faria usando a definição de logaritmo. O que é log de 9 na base 81? É 81 elevado a que número que dá 9? É o meio, pessoal. É o meio. Essa sentença, ela é verdadeira. Agora, vamos saber como utilizar estas propriedades dos logaritmos. Aqui vamos resolver alguns exercícios. Bom, esse exercício número 1 e o 2 de vestibular, como que você poderia resolver? Simplifique. Como que você pode simplificar essa expressão com logaritmo? Ó, log de 81 na base 5. Se você pensasse só no log de 81 na base 5, é 5 elevado a que número que dá 81? Bom, você iria ficar patinando, pensando a vida toda, mais a eternidade, porque não é um número inteiro. Ó. 5 elevado ao quadrado é 25, e 5 ao cubo é 125. Então, com certeza, é um número que está entre 2 e 3. Bom, mas, todavia, eu preciso saber quanto é log de 81 na base 5. Bom, não sei fazer isso. Bom, qual é a estratégia, então? Como que eu poderia calcular essa expressão log de 81 na base 5 vezes log de 5 na base 3 vezes log de 3 na base 7 vezes log de 7 na base 3 menos o log de 0,0001. Bom, aqui, pessoal, é uma multiplicação. Eu quero calcular log de 81 na base 5 vezes log de 5 na base 3. Qual é a melhor estratégia aqui? Quando você perceber que o logaritmo aqui está na base 5, aqui está na base 3, aqui está na base 7 e base 3, você percebe que a base é diferente. Então, eu vou utilizar a mudança de base. Então, eu uso a propriedade de número 4, mudança de base. Ó. Log de A na base B é a mesma coisa que log de A, dividido por log de B, numa outra base conveniente. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. O que é log de 81 na base 5? Isto daqui é a mesma coisa que log
de 81 dividido por log de 5. Numa outra base conveniente. A priori, eu vou deixar na base 10. Vamos fazer a mudança de base aqui também. O que é log de 5 na base 3? É log de 5 dividido por log de 3. Então, eu usei mudança de base. E agora, faça aquela carinha de felicidade. Log de 5 dividido por log de 5. Uma coisa dividindo a mesma coisa. Técnica do cancelamento. Então, eu já sei que eu posso cancelar. Então, eu usei a mudança de base e eu consegui cancelar. Vezes. Aqui, usando a mudança de base, log de 3 na base 7 é a mesma coisa que log de 3 dividido por log de 7. Carinha de felicidade novamente. Este log de 3 dividido por log de 3, uma coisa que divide a mesma coisa, técnica do cancelamento, dá 1. E finalmente eu uso a mudança de base novamente aqui, ó. Log de 7 na base 3 é a mesma coisa que log de 7 dividido por log de 3. E aqui, finalmente, esse log de 7 cancela com log de 7. O que sobrou a partir de agora? Fazer a multiplicação desses 4 logaritmos é a mesma coisa que calcular log de 81 dividido por log de 3. Qual é a melhor base? Então, qual é a base conveniente? A base conveniente é a base 3. Então, todo mundo na base 3. Todo mundo na base 3. E agora, pessoal, é só calcular, ok? Aqui, log de 81 na base 3 é bem tranquilo. 3 elevado aqui no número de 81, 4. E log de 3 na base 3 é 1. E 4 dividido por 1, então isso tudo aqui vai dar 4. Então, eu já sei que isto, tudo aqui vale 4. Agora, muito cuidado aqui, ó. Menos... Quanto é log de 0,0001? É a regra da vírgula. A vírgula vai andar da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Quando anda da esquerda para a direita, o expoente é negativo. Então, vai ficar menos 4. Omitiu a base, você já sabe que é base 10. Ó, aqui eu estou calculando log de 0,0001 na base 10 é menos 4. Por que mesmo? 10 elevado a que número que dá 0,0001? É o menos 4. É a regra da vírgula. A vírgula andou da esquerda para a direita 4 casas, então é negativo. E se fosse da direita para a esquerda, o expoente é positivo, ok? Então, aqui ficou menos com menos é mais. 4 mais 4 é 8. Então, simplificando essa expressão trigonométrica, isso dá 8. É isso aí, pessoal. Agora vamos fazer a atividade número 2. Exercício número 2 de vestibular. Sendo log de A, aqui omitiu a base, já sabemos que é a base 10. Log de A na base 10 é 2, log de B na base 10 é 3 e log de C na base 10 é 4. Calcular log de A ao cubo vezes C à quinta dividido por raiz quadrada de B. Então, qual é o valor do log? Logaritmo de 1. Percebam bem, o numerador é um produto e depois tem uma divisão. Então, tem o produto e quociente, ó. Isto dividido por isto é um quociente. Vocês lembram? A propriedade dos logaritmos. Quando o logaritmando é produto, é soma de logaritmos, conservando a sua base inicial. Então, log de m vezes n é log de m mais log de n na base b. Então, observa só o numerador, observe somente o numerador. Utilizando a propriedade, então isso aqui é um produto. Então, vai ficar log de a ao cubo mais log de c elevado à quinta. Então, quando o logaritmando é vezes, é soma. E quando é divisão, esse traço da divisão é menos. Então, vai ficar menos log de raiz quadrada de b. Já sabemos que é na base 10. Omitiu, é tudo base 10. Considere base 10. Agora, vamos melhorar aqui.
Quando você tem logaritmo de uma potência, então veja bem que o logaritmando é uma potência, tem a base A, expoente 3. Então, o logaritmo de uma potência é a regra do tombo. O expoente, ela cai multiplicando. Então, cada expoente aqui, né, ela tomba. Então, regra do tombo. Então, vai ficar 3. Esse expoente 3 tomba. Esse expoente 5 tomba. E aqui, raiz quadrada de B é a mesma coisa que, vamos perceber aqui, ó, toda a raiz você consegue escrever na forma de potência com expoente fracionário. Então, isso aqui é a mesma coisa que B elevado a meio. Então, ó, raiz quadrada de B ou B elevado a meio é a mesma coisa. E esse meio também, ó, é expoente. Então, é a regra do tombo. Ó, então este meio, pessoal, é a regra do tombo, ok? Então, fazendo direto aqui, vai ficar 3 vezes log de A mais 5 vezes log de C mais, não, menos, opa, aqui eu errei, né? É menos, então vamos arrumar aqui é menos, ok, menos metade do log de B. Por quê? Raiz quadrada de B é B elevado a meio. Esse meio tomba. Então, vai ficar metade do log de B. Agora, faça aquela carinha de felicidade. Log de A vale 2. Então, onde tem log de A, vamos trocar. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes log de A. Isso aqui vale 2. Mais 5 vezes log de C. Quanto é log de C? É 4. Menos a metade do log de B. Quanto vale log de B? 3. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. Menos 1 vezes 3, 3. A metade de 3 é 1,5. 26 menos 1,5 dá 24,5. A resposta final. É isso aí, muito obrigado, um beijo no coração.